nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Jesus, sacramentado, doce amor e consolo, quem poderia amar-vos tanto a ponto de morrer por vosso amor? Bendito e louvado seja Jesus, no Santíssimo Sacramento do altar, para sempre seja Ele bendito, louvado e adorado. Bendito e louvado seja Jesus, no Santíssimo Sacramento do altar, para sempre seja Ele bendito, louvado e adorado. Bendito e louvado seja Jesus, no Santíssimo Sacramento do altar, para sempre seja Ele bendito, louvado e adorado. Amado Jesus, prisioneiro de amor, abandonado em tantos tabernáculos e esquecido, o bom Jesus, que continua a ansiar por nossa visita e pede um gesto de amor da humanidade. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos darei descanso. Mateus 11:28. Senhor do tabernáculo, aumentai a minha fé. Senhor da misericórdia, fazei-me misericordioso. Senhor da verdade, guiai os meus passos no caminho do bem. Senhor do tabernáculo, fazei-me amar-vos mais e mais. Este milagre revela-nos a glória e o poder de Cristo, como expressa a Escritura. Ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Hebreus 1:3. Em cada uma de suas obras, Jesus não apenas manifestou a compaixão do Pai, mas também sua autoridade sobre toda a criação, mostrando que em suas mãos tudo o que é insuficiente se torna abundância. Um dia, uma multidão seguia Jesus, cativada por suas palavras e seus prodígios. Os enfermos eram curados, corações angustiados encontravam consolo, e em sua presença muitos descobriam a face amorosa de Deus. Mas o dia avançava e a fome física começou a pesar sobre o povo. Os discípulos, vendo a necessidade, ficaram perturbados, pois não tinham recursos suficientes para alimentar tantos. Havia apenas 5 pães e 2 peixes, uma quantia irrisória diante da multidão. No entanto, o que era insignificante para os homens era para Deus a matéria-prima de um milagre. Jesus, em sua infinita sabedoria, não se deixou limitar pela escassez. Tomou aqueles humildes dons, elevou os olhos ao céu em um ato de gratidão e os abençoou. Naquele instante, os pães e os peixes se multiplicaram sem medida. A comida foi distribuída e todos comeram até saciar-se. Não apenas a necessidade da multidão foi suprida, mas ainda sobraram 12 cestos cheios. Este prodígio nos ensina que Cristo não apenas provê o que é justo, mas derrama sua bênção em superabundância. Frequentemente, nós, seres humanos, nos sentimos limitados, acreditamos que o que temos a dar é muito pouco e que não fará diferença. No entanto, quando colocamos nossas vidas nas mãos de Jesus, Ele transforma o que é escasso em um fluxo inexaurível de graça. Assim como Ele sustenta o universo com sua poderosa palavra, Ele também sustenta nossas vidas e multiplica tudo o que damos com fé. Além disso, este sinal nos lembra que Deus não apenas satisfaz nossas necessidades materiais, mas também nos alimenta espiritualmente. Na Eucaristia, Jesus se dá a nós como o pão vivo, oferecendo-se para nutrir nossa alma e fortalecer-nos no caminho da fé. Assim como aquela multidão foi saciada com o pão multiplicado,
somos saciados pela presença real de Cristo, que nos sustenta com sua graça e nos guia com sua luz. Este milagre é um chamado para confiar plenamente na providência divina. Não devemos ter medo de dar o pouco que temos, pois nas mãos do Senhor, mesmo a oferta mais humilde pode se tornar um canal de bênçãos. Seguindo o exemplo do menino que confiou em dar seus pães e peixes sem reservas, nós também somos chamados a dar generosamente, sabendo que Cristo, que é o resplendor da glória de Deus, sustentará tudo com o poder de sua palavra e nos preencherá com seu infinito amor. Senhor Jesus, ofereço-vos o pouco que tenho, meu tempo, meus talentos e meu esforço, sabendo que em vossas mãos tudo é multiplicado. Ajudai-me a confiar em vossa providência, a não temer quando meus recursos parecerem escassos, e a sempre lembrar que vós sois aquele que provê generosamente. Ensinai-me a ser como aquele menino que deu o que tinha com fé, e a compartilhar com os outros, confiando que em vosso amor nunca nos faltará nada. Amém. Aproximemo-nos, pois, com confiança do trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus 4:16. Nesta passagem, vemos como Cristo, cheio de compaixão, provê não apenas o alimento material, mas também o sustento espiritual, chamando-nos a aproximar-nos dele com fé, sabendo que ele nunca nos deixará sem resposta. Um dia, uma imensa multidão seguia Jesus, ávida para ouvir sua palavra e ver seus prodígios. Por horas, os enfermos eram curados, corações abatidos encontravam esperança e pecadores encontravam perdão. No entanto, o sol começou a declinar e a fome se fez sentir entre o povo. Seus discípulos, preocupados, olharam para seu mestre e lhe disseram que não tinham o suficiente para alimentar a todos. Mal tinham 5 pães e 2 peixes, algo irrisório diante de milhares de pessoas. Jesus não se preocupou. Ele não viu escassez, mas uma oportunidade para manifestar o poder de Deus. Tomou aqueles humildes alimentos, elevou os olhos ao céu em gratidão e os abençoou. De repente, o pouco se tornou muito, e o insuficiente se tornou abundância. Os discípulos começaram a distribuir, e ninguém ficou sem comer. Pelo contrário, depois que todos se saciaram, ainda sobraram 12 cestos cheios. Este prodígio nos ensina que em Deus sempre há mais do que imaginamos. Frequentemente, enfrentamos momentos de necessidade e nos sentimos sobrecarregados por nossas limitações. Acreditamos que nossos recursos, talentos ou forças não são suficientes para o que enfrentamos. No entanto, Hebreus 4:16 nos lembra que podemos aproximar-nos do trono da graça com confiança. Não temos que temer nossa inadequação, pois nas mãos de Deus, até a menor coisa pode ser multiplicada e transformada em uma bênção que transborda. Além disso, este milagre revela a generosidade de Cristo, que não apenas dá o que é justo, mas concede em abundância. Ele não apenas alimentou a multidão, mas deixou um sinal palpável de que sua providência nunca se esgota. Em nossa vida, frequentemente nos encontramos com a tentação de reter o pouco que temos
por medo de ficarmos sem nada. Mas Jesus nos ensina que o caminho da fé não é acumular, mas confiar e compartilhar. O que damos com amor, Deus multiplica de maneiras surpreendentes. É também um lembrete de que a maior fome do ser humano não é a do corpo, mas a da alma. Assim como Jesus alimentou fisicamente a multidão, hoje Ele nos convida a aproximar-nos dele para receber o verdadeiro pão da vida que fortalece o espírito. Na oração, na Eucaristia e em Sua palavra, encontramos o alimento que nos sustenta e nos dá forças para seguir adiante. Este milagre é um convite para confiar plenamente no Senhor e não temer nossa fragilidade. Se nos aproximarmos de seu trono com fé, encontraremos graça em tempo oportuno, porque nele nunca há escassez, apenas plenitude. Seguindo o exemplo do menino que deu sua humilde refeição sem reservas, nós também somos chamados a oferecer nossas vidas, talentos e recursos com generosidade, sabendo que nas mãos de Deus o pouco se torna imenso e o ordinário se torna um milagre. Concedei-me a fé para sempre depender de vosso amoroso cuidado. No céu e na terra, seja para sempre louvado o coração amoroso de Jesus sacramentado. Louvemos e demos graças em cada instante e momento ao Santíssimo e Divino Sacramento. Bendito seja o Sacratíssimo Coração de Jesus no Santíssimo Sacramento. Este milagre nos recorda a promessa de Cristo, que é nosso eterno intercessor perante o Pai, como ensina a Escritura. Portanto, Ele é capaz de salvar totalmente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Hebreus 7:25. Em cada um de seus atos, Jesus não apenas provê o que é necessário, mas mostra seu infinito amor, intercedendo por nós e transformando nossa pequenez em abundância. Naquele dia, uma imensa multidão cercava Jesus. Tinham caminhado longas distâncias para ouvi-lo, cativados por sua palavra e maravilhados por seus prodígios. Muitos tinham passado dias seguindo-o, sem pensar no cansaço ou na fome, pois nele tinham encontrado algo mais valioso do que qualquer bem terreno. No entanto, a noite se aproximava e não havia comida suficiente para tantas pessoas. Os discípulos estavam preocupados. Como alimentar milhares de pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes? De uma lógica humana, era impossível. Mas Jesus, que é o mesmo ontem, hoje e para sempre, sabia que nas mãos de Deus não há impossibilidades. Tomou aqueles humildes dons, elevou os olhos ao céu e os abençoou. De repente, o que parecia insuficiente começou a multiplicar-se sem medida. Os discípulos distribuíram o pão e o peixe, e ninguém ficou sem comer. Não apenas a fome de todos foi satisfeita, mas ainda sobraram 12 cestos cheios, um testemunho de que em Deus sempre há mais do que precisamos. Este prodígio nos ensina que Cristo é o verdadeiro mediador entre Deus e os homens. Ele intercede por nós, conhecendo nossas deficiências e necessidades e transformando nossa fragilidade em força. Frequentemente nos sentimos insuficientes, incapazes de enfrentar os desafios que a vida nos apresenta. Acreditamos que o que temos para oferecer é muito pouco, que nossas forças são escassas, que nossas orações não são suficientes.
No entanto, Hebreus 7:25 nos lembra que Jesus sempre vive para interceder por nós. Ele é aquele que multiplica nossa fé, que toma o pouco que lhe damos e o transforma em uma bênção sem limites. Além disso, este milagre é uma prova do amor transbordante de Deus. Ele não apenas nos dá o que é justo, mas nos preenche com sua graça. Ele não apenas supre nossas necessidades, mas nos enche até transbordar. Em nossa vida diária, frequentemente nos apegamos ao pouco que temos por medo de ficarmos sem nada. Mas Jesus nos ensina que o verdadeiro caminho é confiar e compartilhar. Quando colocamos nossas vidas, talentos e recursos em suas mãos, Ele os multiplica além do que é imaginável. Também nos lembra que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus alimentou fisicamente a multidão, mas também lhes deu uma mensagem eterna. Deus nunca abandona aqueles que confiam nele. Na Eucaristia, Ele nos dá seu próprio corpo e sangue como alimento espiritual, sustentando-nos e dando-nos a vida eterna. Este milagre é um convite para aproximar-nos de Cristo com confiança, sabendo que Ele nunca deixa de interceder por nós. Não importa quão pequena seja a nossa fé, quão limitados sejam nossos recursos ou quão frágeis nos sintamos. Em suas mãos, tudo assume um novo significado. Se dermos o pouco que temos com amor, Ele o transformará em abundante graça, porque Jesus, nosso eterno Salvador, continua a operar maravilhas naqueles que confiam plenamente nele. Coração de Jesus, eu confio em vós. Coração de Jesus, ardente de amor por nós, inflamai nosso coração em vosso amor. Senhor, acendei em mim o desejo de vos receber frequentemente na Eucaristia, para que eu seja transformado em vosso amor e minha vida seja um testemunho de vossa graça. Coração de Jesus, convertei os pobres pecadores. Coração de Jesus, inflamado em nosso amor, inflamai nosso coração em vosso amor. Coração de Jesus, fazei que eu vos ame e vos faça amar. Divino coração de Jesus, convertei os pecadores, salvai os agonizantes, libertai as almas santas do purgatório. Coração eucarístico de Jesus, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Doce coração de Jesus, sede meu amor. Doce coração de Jesus, tende piedade de nós e de nossos irmãos errantes. Doce coração de meu Jesus, fazei que eu vos ame mais e mais. Glória, amor e gratidão ao Sagrado Coração de Jesus. Ó coração de amor, ponho toda a minha confiança em vós, porque temo tudo de minha fraqueza, mas espero tudo de vossa bondade. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sagrado coração de Jesus, confortado em vossa agonia por um anjo, confortai-nos em nossa agonia. Sagrado coração de Jesus, eu creio em vosso amor por mim. Sagrado coração de Jesus, protegei nossas famílias. Sagrado coração de Jesus, sede conhecido, sede amado, sede imitado. Sagrado coração de Jesus, venha a nós o vosso reino.
Sagrado coração de Jesus, eu me entrego a vós por Maria. Que o Sagrado Coração de Jesus seja amado em todos os lugares. Tudo por vós, Sacratíssimo Coração de Jesus. Doce Coração de Maria, preparai um caminho seguro para eles. Doce Coração de Maria, sede a salvação de minha alma. Doce Coração de Maria, sede minha salvação. Ó Deus, que neste admirável sacramento nos deixastes um memorial de vossa paixão, concedei-nos venerar de tal modo os mistérios de vosso corpo e sangue, que possamos experimentar continuamente em nós os frutos de vossa redenção, vós que viveis e reinais para sempre. Amém. No céu e na terra, seja para sempre louvado o coração amoroso de Jesus, sacramentado. Louvado seja o Santíssimo Sacramento do altar, no céu, na terra e em todo lugar. Senhor Jesus, apresento-me diante de vós como sou. Peço-vos perdão pelos meus pecados. Arrependo-me deles por vossa bondade. Perdoai-me. Em vosso nome, perdoo a todos aqueles que me ofenderam. Renuncio a Satanás, aos espíritos malignos e a todas as suas obras. Entrego-me completamente a vós, com todo o meu ser. Senhor Jesus, agora e sempre, convido-vos a entrar em minha vida. Aceito-vos como meu Senhor, Deus e Salvador. Este milagre revela-nos a grandeza da nova aliança que Cristo estabeleceu com a humanidade, como nos recorda a Escritura. Mas, de fato, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como é superior à aliança da qual ele é mediador, pois é fundamentada em promessas superiores. Hebreus 8:6. Jesus não veio apenas para realizar prodígios visíveis, mas para estabelecer uma aliança eterna baseada em sua graça, seu amor e sua dedicação absoluta à salvação de todos. Naquele dia, uma imensa multidão se reuniu ao seu redor. Homens, mulheres e crianças o seguiam, maravilhados por suas palavras e consolados por sua presença. Muitos tinham deixado tudo para ouvir sua mensagem de esperança e experimentar o poder de seu amor. No entanto, o dia avançava e a fome começou a ser sentida. Seus discípulos, preocupados, olhavam para seu mestre com incerteza, pois os recursos eram escassos. Apenas 5 pães e 2 peixes diante de milhares de pessoas. De uma lógica humana, a situação parecia impossível de resolver. Mas Jesus, mediador de uma aliança superior, sabia que em Deus não há escassez. Tomou aqueles humildes alimentos, elevou-os em ação de graças e os abençoou. Em um instante, o que parecia insuficiente tornou-se superabundância. Os discípulos distribuíram o pão e o peixe, e cada pessoa comeu até saciar-se. Não apenas a necessidade de todos foi suprida, mas ainda sobraram 12 cestos cheios, como um sinal da providência inesgotável de Deus. Este prodígio nos ensina que Jesus não veio apenas para dar sustento material, mas para oferecer-nos um alimento que transcende o terreno. Na antiga aliança, Deus tinha providenciado o maná no deserto para o seu povo, mas agora, com a nova aliança, Ele nos oferece algo muito maior, seu próprio corpo e sangue como fonte de vida eterna. Assim como multiplicou os pães e os peixes para alimentar a multidão, hoje Ele nos dá o verdadeiro pão do céu na Eucaristia, assegurando-nos
que quem se alimenta dele jamais terá fome espiritual. Além disso, este milagre nos convida a confiar na fidelidade de Deus. Frequentemente, enfrentamos momentos de escassez e dificuldade, acreditando que o que temos não é suficiente para enfrentar os desafios da vida. No entanto, Hebreus 8:6 nos lembra que a aliança em Cristo é superior a qualquer limitação humana. Em suas mãos, nossas fraquezas se tornam força, nossas deficiências se tornam abundância, e nossos pequenos atos de fé se tornam grandes obras. É também um chamado à generosidade e à entrega irrestrita. Aquele menino que ofereceu seus pães e peixes não se apegou ao pouco que tinha, mas o colocou à disposição de Jesus, confiando que ele o faria frutificar. Da mesma forma, somos chamados a oferecer nossos talentos, nosso tempo e nossos recursos, sabendo que nas mãos de Deus o pequeno se torna imenso. Este milagre confirma que Cristo é o mediador de uma aliança eterna, baseada na misericórdia e nas promessas de Deus, que são muito maiores do que nossa mente pode compreender. Se confiarmos nele e nos abandonarmos à sua vontade, veremos que sua graça é sempre suficiente e que seu amor transforma até o mais insignificante em um canal de bênçãos inesgotáveis. Amém. Bendito seja Deus, bendito seja seu santo nome, bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja seu sacratíssimo coração. Bendito seja seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Consolador. Bendita seja a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja sua Santa e Imaculada Conceição. Bendita seja sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus em seus anjos e em seus santos. Amém. Para que estes 5 minutos com Jesus sacramentado cheguem a mais irmãos e irmãs e toquem seus corações, convido você a dar gostei, deixar um comentário, que pode ser uma oração de louvor, ação de graças ou pedido. Não se esqueça de inscrever-se, compartilhar e ativar o sino para receber notificações. Juntos, vamos orar nestes próximos 5 minutos com Jesus sacramentado. Obrigado.